Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 11 de julho, do Opinião 2.0. Vão analisar as notícias com você o empresário João Vilela, que é advogado, e a também advogada Patrícia Gores. E a primeira notícia, Patrícia, é uma notícia tão revoltante assim, tão asquerosa, que é até difícil de comentar. O médico anestesista, sobre o qual já havia desconfiança pelas atitudes anteriores dele, de doses exageradas de sedativos em grávidas na hora do parto, foi pego em flagrante estuprando uma grávida, uma coisa realmente horrorosa. Patrícia, boa tarde. Oi, boa tarde, Paulo, boa tarde, João. Que início, né? Que início de semana complicado para o Brasil. Mais um início complicado, né? Esse caso, Paulo, ele choca porque as enfermeiras tiveram que se reunir para colocar uma câmera escondida, porque elas já estavam vendo essa violência, mas como provar, né? Na justiça, infelizmente, a palavra da mulher vale muito pouco ou quase nada, né? E elas tiveram que fazer isso, ou seja, quantas violências são necessárias para que efetivamente a gente tenha a prova e prenda um monstro desse, né? Ele ficou por 10 minutos fazendo o ato e calmamente, no vídeo mostra, né, ele pegando um lenço de papel e limpando a vítima. É um terror, né? As mulheres, quando fazem cesárea, é importante dizer que elas não ficam dopadas, né? Eu passei por uma cesárea e de forma alguma eu fiquei dormindo, né? Então, assim, eu acho que aí a gente precisa também ver a responsabilidade do outro médico. Como é que o médico que estava fazendo o parto não percebia isso? Porque eu lembro muito bem o tempo todo a minha médica que realizou o parto junto com a anestesista se conversando, porque eu tive um problema de anestesia meio complicado, porque eu senti o meu parto e ela o tempo todo ela conversando com a médica. Como que durante a anestesia, né, durante a cirurgia, não houve essa comunicação? Como é que o médico ou a médica que fez o parto não percebeu que a paciente estava dormindo? Não tem mais essa necessidade, né? Quando eu nasci, as cirurgias eram assim, né? As mães, os pais não entravam no recinto e as mães não viam o momento do nascimento, né? Era dessa forma, mas não é mais assim. Então, é uma forma também esquisita, né? É importante dizer que a gente tem aí algumas questões jurídicas para falar, né? O estupro é um estupro de vulnerável, porque ela estava dormindo e não teve qualquer reação, nem poderia ter, né? Porque ela estava dopada, praticamente num coma induzido, né? A gente tem a violência sexual e a violência obstétrica, porque foi feito durante um parto. E mais, vai ter um aumento de pena, de acordo já com o entendimento do STJ, porque ele é médico e deveria ter uma atitude diversa dessa, né? Então, assim, parabéns para as enfermeiras que tiveram essa atitude, né? Agora precisa efetivamente ser investigado esse fato dessa não conversa do médico e por que as mulheres eram dopadas dessa forma. João Vilela, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Patrícia Gores, que eu gosto muito da forma que a Patrícia coloca, sempre uma forma muito tranquila, mas direta. É algo assustador, porque eu vejo aí não só um crime, mas muitos crimes. Como a Patrícia colocou perfeitamente, a questão de ser médico, a questão de ter aumentado a dose, que isso não é uma coisa tão simples de anestesia, é algo muito grave. Eu também participei do parto com a minha esposa, da minha filha, e a gente vê como é que funciona, a pessoa fica ali acordada. Agora, o outro médico, é muito estranho, o outro médico, porque quem normalmente não contrata, mas está junto com outro médico, ele está ali junto, os dois é uma parceria, o anestesista com o médico obstetra que está fazendo anestesia. Eu não sei como é que funciona nesse caso. Normalmente tem uma pessoa junto, o pai não está junto, eu estava no caso, mas pode ser que ela esteja sozinha, tem a questão da pandemia, não sei como é que está essa situação hoje, se pode estar junto também. Agora, é assustador que um médico possa chegar neste nível
Para ele fazer uma coisa desse tipo, é claro que ele sabe que está fazendo uma coisa errada. Primeiro, ele está dopando a pessoa, que é algo gravíssimo, dopar a pessoa para cometer um crime como esse. Tem muitos agravantes aí no meio do caminho, inclusive a saúde dela em relação a dopar, né? Porque está piorando a situação da pessoa, não está dando dose adequada, a gente sabe que tem alguma coisa muito errada. E ele não perceber dele mesmo esses atos, vamos supor que a pessoa tenha esse ímpeto de fazer uma coisa dessa. Ele é médico, ele sabe, deveria procurar um psiquiatra, ver, olha, eu tô com algum problema grave, porque eu tô com uma compulsão de fazer coisas absurdas. Ele tá com algum erro muito grande na cabeça dele, muito grande, mas muito grande. E é um crime que não dá para pensar que isso possa acontecer. Agora, o que esse cara já deve ter feito na vida dele? Se dessa forma, num lugar que tem pessoas, quem já foi num parto cirúrgico sabe como é que é a situação. Não é tão fácil fazer isso. Imagina. Até porque a grávida, pelo menos da minha esposa do caso, ela fez a cesárea, ela fica numa posição um pouco mais elevada, ele tem que subir, sei lá o que ele deve ter feito lá, mas é algo gravíssimo, mas gravíssimo. E eu quero ver o que a justiça vai falar a respeito disso, porque hoje em dia tá um tal de passapano para coisas graves. Vamos ver o que a justiça vai falar. Espero que tenham consciência para deixar esse cara muito tempo mofando na cadeia, mas mofando mesmo, para não sair tão cedo de lá, que é o mínimo que merece um cara desse. Eu fico pensando na família desse médico, os pais dele que fizeram um esforço para que ele se formasse em medicina, depois ele ter pronunciado aquele juramento lindo na formatura do Hipócrates, né? O juramento de se dedicar a amenizar o sofrimento, de se dedicar a salvar vidas. Que percurso terá tido esse médico para chegar nesse ponto assim, tão horroroso como ele chegou? E um outro ponto que deve ser destacado é que muitos crimes atuais, eles ficam completamente esclarecidos pelas imagens. Então, as enfermeiras foram muito competentes nesse ponto. A gente tem visto a agressão do procurador em registro contra a chefe, documentada, não deixa nenhuma dúvida contra o crime. O autor do atentado com a bomba de explosivos e fezes num evento do PT no Rio de Janeiro também não deixa dúvidas, né? E agora essa ação de estupro de vulnerável desse médico anestesista. Então, quem pode documentar em vídeo ações criminosas deve documentar, porque ajuda muito na punição dos criminosos, né? Eles são rapidamente punidos, as provas são abundantes, não deixa margem a nenhuma dúvida. Patrícia, em São Vicente, no sábado, um teste de uma montanha-russa foi feito com 4 funcionários da empresa do Parque Divertland. A direção da empresa disse que escolheu os 4 mais pesados, só que o carrinho empacou no alto da montanha-russa, num ponto da montanha-russa, e aí muitas pessoas testemunharam um socorro completamente precário, com os funcionários sem equipamento de segurança, subindo de chinelo lá para empurrar o carrinho, depois puxando o carrinho com uma corda amarrada num carro. Se era um teste, o teste deveria ter sido completo. Deu problema? Chama os bombeiros, que é o procedimento correto. Num caso desse, chama o bombeiro, Magiros, né, que chama aquela escada que o bombeiro tem para fazer esse tipo de socorro, ou então tenha procedimentos de segurança estabelecidos com equipamentos de proteção individual, com treinamento dos funcionários. Um absurdo o que aconteceu sábado em São Vicente, Patrícia. Paulo, não é de hoje, né? O meu marido, inclusive, foi vítima disso. Ele estava, lembra do inverno quente que a gente tinha em Santos, né? Que era bastante importante. Hoje está no Pátio Iporanga, arrecadando fundos para as entidades de Santos, que, aliás, é a grande festa, né? Que garante aí o pagamento de alguns meses do que essas entidades que abrigam crianças, idosos, enfim, recebem. E o meu marido também foi vítima disso, Paulo. Há muitos anos atrás, ele ficou num carrinho desses, de cabeça para baixo, por alguns minutos, né? Longos 20 minutos.
A diferença é que no dia chamaram os bombeiros e ele foi resgatado junto com os amigos que estavam no carrinho. Eu, como não me atrevo, tenho medo de altura, fiquei embaixo, né, torcendo para que nada tivesse acontecido. Mas, Paulo, é assustador assistir as imagens, né, desse resgate com a forma que foi feita, né? Pegaram uma corda, colocaram num carro para o carro tentar puxar essa corda e puxar o carrinho, porque o carrinho ficou empacado, e é capaz de culparem aí os gordinhos que estavam no carrinho, né? Porque estava muito pesado, né? Mas brincadeiras à parte, espero que esse brinquedo seja bloqueado, né? Para que as pessoas não sofram e não corram o risco de ficarem presas, como o Marcos ficou alguns anos atrás, correndo risco de morte, porque isso é seríssimo. Se a gente tem esse tipo de situação na Disney, por exemplo, eu fiquei presa num carrinho do Harry Potter, no banco lá, tem um banco do Harry Potter e que tinha, inclusive foi o dia da inauguração, e eu fiquei presa numa descida por quase meia hora, né? É assustador, porque não tem para onde correr, né? Então, assim, se a gente imagina que numa Disney, que tem a estrutura que tem, eles falharem em vários pontos, né? Eu fico imaginando aí na praia de São Vicente, e dessa forma, né? Os caras descalço, de chinelo, improvisando um resgate. É muito preocupante e eu espero que a Prefeitura de São Vicente casse o alvará e que mande o fiscal para que, pelo menos, interdite esse brinquedo, Paulo. O gerente do parque disse que depois disso foi totalmente lubrificada a montanha-russa e que vendeu para esse fim de semana 1.231 ingressos. Agora, João, no século passado, esse tipo de procedimento improvisado, como foi o desse resgate na montanha-russa em São Vicente, tinha uma expressão que definia isso, né? É dar sopa pro azar, não é isso, João? É por aí, Paulo. Eu gostei muito da explicação da Patrícia, mas tem um outro detalhe importante. Essas coisas tem que ter laudo de engenheiro. Normalmente engenheiro mecânico para essa caixa de brinquedos. E nós sabemos quanto isso às vezes é falho. Nessas pequenas empresas que fazem esses parquinhos que rodam o país inteiro, monta, desmonta. A gente sabe, do lado do mar, por exemplo, tem a ação da maresia, não é o caso desse montado recente, mas nós temos que ter todo um laudo e tem que ter técnicos responsáveis. Para tudo você tem técnico responsável. Se você faz uma obra, você tem técnico responsável, você tem alguém que está supervisionando aquela obra e assina por aquela obra. Da mesma forma, tem que acontecer com qualquer coisa que você envolva pessoas. Não é possível você ter um parque desse sem ter um laudo técnico que deve ser apresentado com antecedência para a prefeitura. E outra coisa, vamos pensar que seja assim o procedimento que eles estão fazendo. Pensa numa coisa, o que você faria? Você manda o carrinho primeiro sozinho, sem ninguém dentro. Depois você manda o carrinho com carga máxima. Agora vai lubrificar, o problema é a lubrificação, então tem alguma coisa muito errada nisso aí. Porque não se faz dessa forma. Então nós temos que tomar muito cuidado, questão elétrica, choques principalmente, essa questão toda. Será que está tudo adequado? Quem assina por isso? Quem se responsabiliza por isso? Tem seguro? Existe um seguro em relação a isso? Porque, no final das contas, a responsável acaba sendo a prefeitura, porque emitiu o alvará. E tudo que você vai fazer, deve ter uma responsabilidade técnica. Tem que ter uma RT, que é a anotação de responsabilidade técnica, que é emitida pelo CREA, para poder fazer qualquer coisa. Então, você tem que você tem que recolher, inclusive, o valor dessa taxa. O Paulo sabe que é engenheiro, sabe do que você tem que fazer. Então você não pode fazer nada sem ter alguém que chancele isso e um seguro também. Então, eu não sei, são perguntas que eu tenho a fazer, não estou afirmando, mas eu gostaria que a Prefeitura de São Vicente respondesse. Olha, tem seguro? Tem. Tem um AVCB? Tem. Tem uma questão da RT? Tem. Tem um laudo? Tem. Quem atesta? Quando foi feita a última verificação? Parte elétrica, está tudo adequado? Está de acordo com a carga? Os fios estão de acordo? Porque isso assusta. Assusta bastante quando você envolve mais 1.000 pessoas que possam estar nessa situação, que o risco é grande. São parques montados de uma forma bem precária muitas vezes, né? Eu tenho vontade de levar minha filha, eu ontem passei em frente ao parque, vou de vontade de levar, mas quando eu passei, eu ontem à noite isso, eu falei, será que
posso levar com toda tranquilidade? Se a Patrícia fala que na Disney, que é a Disney, que teoricamente vive disso só na vida e é o especialista em 50 anos disso, tem essa possibilidade de dar tão errado assim, como aconteceu com ela, eu fico imaginando nesses parques menores. Mas tem que ter um mínimo de responsabilidade técnica em tudo que se faz. Os parques, alguns deles representam, assim, atrações turísticas das mais fortes no mundo todo. O parque a que a Patrícia se referiu nos Estados Unidos, por exemplo, da Disney. Então, tem parques aquáticos também muito grandes no Ceará, em São Paulo. É muito importante que o procedimento de segurança seja rigoroso, porque envolve a vida de quem está no equipamento de entretenimento. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo, bem rapidinho. Voltando com a Opinião 2.0 desta segunda-feira, o João Vilela, empresário, advogado, a Patrícia Gorish, advogada, analisam as notícias com você. João, em São Vicente, no final de semana, uma cliente, uma consumidora, pediu um combo na The Lounge Burger, uma hamburgueria, e o combo era um refrigerante, anéis de cebola, onion rings, batata frita e um sanduíche. Na imagem do combo, era uma lata de Coca-Cola de 350 ml. Ela recebeu uma garrafinha de 200 ml, um pouquinho mais da metade. Ela reclamou. Seria normal ela reclamar, O combo especifica uma coisa, ela recebeu outra, mas a reação dos donos da hamburgueria foi insólita. 2 sócios da hamburgueria foram até a casa dela, pegaram de volta o lanche, cancelaram o pedido e ameaçaram e ofenderam a consumidora, que é uma enfermeira. Que sentido tem isso, João? Nenhum. A gente tem que saber, primeira coisa, falar como comerciante agora, Nós temos que saber tratar o cliente, até se fosse o caso, não é o caso, da cliente estar errada. Vamos supor que ela estivesse errada, que a foto fosse ele está pedindo a mais. Até ali, eu tenho que tomar todo o cuidado, todo o carinho, todo o respeito, porque o comércio, a base é essa, é confiança. Você imagina, se ela chega e fala, olha, recebi a menos, e o cara manda não tem mais a latinha de 350 ml, mas acabou minha latinha de 350 ml, mas eu vou mandar para a senhora uma maior, uma de 600 ml, uma de 1 litro, não importa. Tudo bem? Ela ia ficar satisfeita. Então, se você não tem, por acaso, se fosse o caso de não ter, mas não pode chegar nesse ponto da agressão verbal, começa a perder a razão quando a pessoa já faz isso, mesmo que tivesse razão, não tem nem razão. Mas o comércio, a gente tem que implantar um sistema para orientação dos comerciantes, até uma escola de comércio. Eu vi em alguns lugares do mundo que tem escola de comércio. Nós temos aqui o Senac, não é que nós não temos, mas talvez falte a gente fazer cursos para poder saber como atender, como situações complicadas, o que acontece quando há algum problema. É fundamental isso, porque essa empresa, infelizmente, ela está tendo uma manchete negativa, enquanto ela poderia ter uma manchete positiva. Mas vamos supor que ela não tivesse mais a latinha de Coca-Cola, estou supondo isso, e ela recebesse uma latinha de 600 ml. Pode ser que essa cliente, fosse comentar nas redes sociais, olha, que pessoas corretas, elas mandaram para mim algo a mais, não tinha aquela, e mandaram a mais. Isso é uma mídia fantástica, positivíssima. E aí você ofendeu o cliente, que é quem está pagando o seu salário, quem paga o salário do comerciante é o cliente. É isso que a gente não pode nunca deixar de pensar. É o que eu falo para minhas funcionárias sempre. Falo, gente, quem paga, não sou eu que contrato vocês. Quem contrata vocês são os clientes. Eu apenas faço essa intermediação. É fundamental a gente ter o respeito, o total respeito. Quantas vezes já aconteceu comigo, de der algum problema? Agora mesmo, há uma semana atrás, foi enviado para a casa da cliente, deve ter tido alguma falha nossa, uma taça estava trincada. Ela comunicou, imediatamente nos pegamos, levamos uma outra adequadamente para ela no primeiro dia posterior. Falando, olha, tá aqui. E ela elogiou nas redes sociais. E isso foi uma coisa fantástica para a gente.
né? Nós não fizemos nada mais que obrigação, aliás, nós falhamos, inclusive, com ela, que nós devemos ter conferido e reconferido essa taxa, o nosso padrão é conferir várias vezes para você ter essa redundância, mas nós falhamos, resolvemos, e ela foi muito grata, nem precisaria ser grata nesse caso, nós estamos apenas corrigindo um erro próprio nosso, e é isso que nós temos que fazer sempre. Nós temos que ter respeito às pessoas que pagam o nosso salário. Quem mantém um comércio aberto é o cliente. E quem fecha o comércio também é o cliente. Se amanhã as pessoas começam a não ir na empresa, vai quebrar. E quantas vezes a gente já não viu casos de empresas que não sabem trabalhar, que trabalham errado, quebrarem. Isso é mais comum do que parece. Então não sabe cobrar da forma adequada, não sabe fazer, não sabe entregar, não sabe nada, compor preço, não sabe ter qualidade, não sabe ter... Isso é a coisa mais comum no comércio, infelizmente. É claro que o Brasil é um país complicado para série de coisas, mas o comerciante tem que ter esse respeito. Alguns países já descobriram isso há muito tempo. Se você não tiver, você não se estabelece. E nós estamos chegando nesse ponto. E a maior crítica que um cliente pode fazer, a maior coisa contra é não comprar lá. Quando não compra, ou quando não, ela está tentando resolver. Ela fala, veio errado aqui, me manda outro. E fizeram dessa forma. Infelizmente, ainda acontece. Patrícia, é importante esse ponto que o João tocou. O cliente é a razão de ser da indústria produtora, de qualquer produtor, de qualquer prestador de serviço, de qualquer comerciante. Sim, Paulo. E é importante dizer que a plataforma é o iFood, tá? E a plataforma, ela trabalha dessa forma. Eu mesma já aconteceu comigo, né? Eu comprei, só para você ter uma ideia, na época da pandemia, o iFood abriu para lojas, né? E eu comprei um fone de ouvido, e o fone de ouvido veio errado, não veio para o meu tipo de celular. Eu reclamei na plataforma. O iFood, que na época fazia esse atendimento à loja, hoje não faz mais para a loja assim, não que eu saiba. Ele, na hora, ele estornou o valor e a loja entrou em contato comigo para mandar um novo fone. E eu falei, não, mas eles já estornaram o valor. Ela, não, a gente já recebeu o valor, é um seguro que o iFood deu para a gente, mas a gente faz questão de entregar o certo. Então, assim, o posicionamento da loja é bastante importante, né? Por quê? Porque fideliza o cliente. E eu voltei depois, obviamente, para comprar com essa loja que fica lá no Praia Mar. Então, eu acho que tudo a gente tem que ver pelos dois lados, né? A cliente, ela não agiu com má fé, né? Veio o pedido errado. A imagem meramente ilustrativa, mas pelo Código do Consumidor, isso tem que estar ostensivo, e pelo jeito não estava, né? A postura depois, no próprio Instagram, quando ela foi dialogar com a dona, né, a proprietária do estabelecimento, bastante agressiva, né? Imagina você receber na sua casa 2 sócios e ameaçando, né? Então é caso sim de polícia, a gente não pode passar pano, né? Por conta de R$10, é por conta de R$10, e por conta de R$10, os proprietários foram lá na casa da cliente ameaçar. Isso é assustador, porque eles têm o endereço da cliente, né? Mas é importante dizer, eles receberam por isso, porque existe um seguro para isso. O iFood faz isso. Outra vez, Paulo, eu vou falar aqui os nomes, porque é importante a gente saber. Eu comprei no Madeiro, eles demoraram muito, eles demoraram 1h30 para entregar o meu lanche, e eu já tinha cancelado. E o iFood estornou do meu cartão de crédito. Mesmo assim, o gerente do Madeiro me ligou e falou, eu estou entregando o lanche e mais outro lanche de graça para você, congelado para você fazer um outro dia, porque agora eles têm essa opção. Então, Paulo, são atitudes que fidelizam. Volto a dizer, comprei mais uma vez com eles, justamente porque eles erraram, falhas acontecem, como o João falou, olha, trincou, de repente no transporte, acontece. Qual é a nossa obrigação? Repor o produto, né? Agora, esse tipo de atitude agressiva só mostra o país que estamos, né? Nessa rivalidade, tudo é superdimensionado, vai lá tirar satisfação, e a gente não pode viver nessa guerra até, né, numa simples entrega de hambúrguer, Paulo. Estratégia com que a lanchonete The Lounge Burger
tratou do assunto é completamente equivocada. Tem que ter o carinho extremo com o cliente, que é a razão de ser de qualquer negócio, né? E, em segundo lugar, é importante os proprietários da lanchonete entenderem que, pelo Código do Consumidor, o que está na imagem, se não for desmentido no texto abaixo, tem valor de contrato. Então, comprou o combo com a imagem da lata de refrigerante, é a lata de refrigerante que tem de ser entregue. Um artigo publicado na semana passada, numa revista científica em inglês, ela alerta para alguma coisa que vai preocupar muito praticamente todas as pessoas que tiveram Covid. A gente já tem tido notícias do Covid longo, das sequelas do Covid que são complicadas. Essa revista, nesse artigo, mostra que uma das sequelas do Covid é disfunção erétil, porque o vírus tanto afeta o sistema de artérias e veias que alimentam a ereção, como também afeta o funcionamento das glândulas de testosterona, João. Pois é, Paulo. Mais essa, né? Não falta mais nada, né? O vírus é completo. Ele faz o estrago em todo quanto é canto, né? Mas era previsível até de uma certa forma, porque se você for pensar que ela gera problemas parecidos no coração, inflama pulmão, ele tem uma série de problemas circulatórios. A gente sabe que alguns médicos, inclusive, têm visto desde o início da pandemia e verificado que é uma questão inflamatória do sistema todo sanguíneo e tudo mais, além de todo o resto, né? Então dá problema no cérebro, tem dado problema em uma série de lugares. Infelizmente, a gente ainda não entendeu essa pandemia. As pessoas continuam muito ignorantes dessa pandemia, inclusive todos os governos em si, porque é a pandemia que terminou, mas não acabou. Por que ela terminou, mas não acabou? Ela é tratada como se tivesse terminado e continua sendo feito barbaridades, como se tivesse terminado, mas não acabou. A gente sabe que não acabou. Então, nós temos que tomar mais cuidado com algumas coisas simples de ser feitas, nada excepcional. Por exemplo, não incentivar aglomerações desnecessárias. Esse é o grande ponto. Para que você vai incentivar certas coisas desnecessárias? Vamos fazer o necessário, o que dá para a economia funcionar, todo mundo funciona, mas tem coisa que não dá para você aceitar. E tem feito muita coisa de aceitar. Vou dar um exemplo simples. Por que ainda a empresa de ônibus em Santos não voltou com toda a frota normal antes do início da pandemia? Alguém me conta por que não voltou? Alguém ainda está trancado em casa? Não sei, só se está acontecendo, não estou sabendo. Mas não voltou. Continua com restrição, o ônibus extremamente lotado. Veja, nós estamos pagamos caro para a empresa, a prefeitura paga através dos nossos impostos um subsídio altíssimo de milhões de reais por ano para essa empresa e continuamos sendo tratados de uma forma completamente absurda. Ônibus equivocados, ônibus que já são ultrapassados, com motor dianteiro, com chassi de caminhão, para você subir é uma dificuldade, e extremamente lotado. Então, tem coisa errada aí, do meu ponto de vista. Estão deixando de atender a população de uma forma adequada, apesar de todo o subsídio colocado acima do contrato, que não está preso no contrato, apesar do valor alto da passagem, e lotado. Por que não coloca a frota que estava em 2019? Eu não consigo entender isso. Patrícia, essa notícia mostra que a gente ainda não conhece todas as consequências do coronavírus, não é? Não, Paulo, e eu sou vítima disso, né? Enquanto nos homens dá disfunção erétil, nas mulheres diminui, na verdade, o período menstrual, né? Então, eu estou tendo menstruação, por exemplo, a cada 15 dias, Paulo. E isso é típico da Covid longa. Eu tive Covid agora em maio, né? E as consequências ainda estão nessa situação. É bastante incômodo para as mulheres, né? E para os homens, claro, nessa situação bastante complicada. O que nos preocupa, né, e eu estou aqui na Argentina, você sabe que meu marido mora aqui, eu trabalho aqui também, a situação na cidade de Buenos Aires, né, que teve o grande boom também,
está voltando os casos, como está voltando no Brasil. Na Europa, a gente tem a 7ª onda de pessoas também estando internadas. E ontem eu já soube de alguns amigos aqui de Buenos Aires que estão também com Covid, ou seja, a Covid está voltando e as pessoas estão evitando usar máscara. Eu sou uma das únicas aqui que usa máscara e que quando sai, vai para um supermercado, usa máscara. Quase ninguém usa, Paulo. E a pandemia ainda não acabou, né? Apesar de alguns governantes, do próprio presidente da República, que já quis terminar com a pandemia, como se ele tivesse poder para isso, infelizmente ainda não acabou, e as sequelas estão aí, né? Uma das sequelas também que eu senti, Paulo, eu queria dividir, que eu acho que é importante para os nossos telespectadores, né, para quem está sentindo isso, não se assustar que passa, né? Foi queda de cabelo, né, do pouco cabelo que me resta, né? Queda de cabelo e também perda de memória. De alguns objetos banais do dia a dia, eu senti a dificuldade de relembrar, mas isso, graças a Deus, já passou. Agora ficou essa questão da menstruação e eu espero que passe também o mais rápido possível, porque é bastante complicado para a saúde da mulher, né? E para essa situação da disfunção erétil, para a saúde do homem. A pandemia de coronavírus, do Covid, ela não acabou ainda. Nesse momento, o vírus é menos letal, principalmente para as pessoas vacinadas com as 3 doses, com as 4 doses, porque o organismo reage mais rapidamente ao contato com o vírus, mas ela ainda permanece e a morte ou a internação não é o único problema. A continuidade, o Covid longo, a sequela, são problemas graves, como a gente viu agora. Agora, são vários deles, que a Patrícia relatou, e um deles, esse que foi apontado na semana passada, da disfunção erétil. O Opinião 2.0 volta depois do intervalo com uma notícia que traduz a escalada da estupidez que a gente vive no país. Um adepto do presidente Jair Bolsonaro matou no fim de semana um aniversariante de 50 anos petista na festa. O presidente Jair Bolsonaro condenou, disse que não precisa de apoio de pessoas que agem dessa maneira. Depois do intervalo a gente analisa. Voltando para o último bloco do Opinião 2.0 desta segunda-feira, em que a Patrícia Gorish, advogada, e o João Vilela, empresário, advogado, comentam as notícias com você. Patrícia, os bombeiros dominaram na manhã desta segunda-feira, controlaram um incêndio de grandes proporções que começou num prédio comercial e se alastrou por outros prédios na rua 25 de março e destruiu também uma igreja ortodoxa. A imagem que a gente está apresentando aí dá a ideia da dimensão do estrago, né? E dá a ideia da corrupção em que vivemos, né, Paulo? Porque também não é de hoje, não é novidade que isso é aquela coisa que a gente já sabe que um dia vai acontecer, e infelizmente acontece. Quem já teve a oportunidade de ir na 25 de março e os arredores, sabe que tem esses prédios com diversas lojas de diversos andares. Eu tive a oportunidade de alguns anos atrás ir e fiquei apavorada, porque você sobe pelas escadas, são escadas estreitas, lojas entulhadas de coisa e você obviamente não vê ali uma rota de fuga. A VCB para quê, né, Paulo? E aí a gente vê que a corrupção é a corrupção do sistema. Cadê os fiscais, né? A gente sabe, e não é de ouvir dizer, a gente sabe que isso acontece, né? Que existe ali uma máfia, que tem uma parcela, o meu gatinho está falando aqui, que existe uma parcela de mercadorias que são desviadas para justamente manter esse prédio funcionando, né? A gente sabe disso, Paulo, e são produtos que não pagam impostos, né? Então, assim, o que me incomodou quando eu fui lá, e eu nunca tinha ido nesse lugar, nesse prédio, um desses prédios, né, provavelmente foi esse, é que não existe ali qualquer tipo de segurança na hora da compra.
Você olha o produto, você vê que ele está fora da caixa, ou seja, produto de roubo. Aquilo me incomodou e eu saí. Mas é tudo opção, né? Tem pessoas que preferem pagar mais baratos, mesmo sabendo que é produto de furto ou roubo. Mas o que mais me incomodou foi a falta de segurança. Você descer pelas escadas, as pessoas com os sacoleiros trabalhando, né? Com aquelas sacolas enormes, batendo na escada, e você não sabe quem desce e quem sobe, enfim, um caos tremendo. Ainda bem que foi num domingo, um dia que não funciona, ainda bem que foi à noite, não tinha gente, porque senão seria uma tragédia, Paula, com centenas de pessoas mortas. Ainda bem que foi assim. Agora eu espero que a prefeitura haja, né, e busque aí fiscalização, AVCB, porque para qualquer coisa, prédio em condomínio tem que ter AVCB. Um prédio desse não tem, isso eu te garanto. O incêndio começou ontem às 9 da noite, durou a noite toda, só foi controlado hoje de manhã e 2 bombeiros ficaram feridos durante o combate ao incêndio, João. A Patrícia tem toda a razão, e ela colocou num ponto fundamental essa questão de você ter lugares legalizados. Para eu ter minha loja, eu tenho que ter laudo de tudo. Tem um laudo elétrico, laudo de acessibilidade, laudo de poluição eu tenho na minha loja. Acredite se quiser, eu tenho que ter um laudo de poluição que foi exigido pela prefeitura recentemente, faz 1 ano e pouco, para ter na loja de presentes que não emite nada de poluição. É óbvio que o laudo deu que não deu nada. Mas acontece lá também, tem bons comerciantes, tem pessoas corretas que devem estar com tudo em ordem, sem dúvida nenhuma, mas vai ter muita coisa errada. Infelizmente, a gente pensar naquele shopping 25 de março, quem já foi e conhece sabe que está completamente irregular. Não precisa nem ser técnico ou ter uma mínima noção para saber que está irregular. Você não tem acessibilidade, você não tem sistema de saída, você não tem segurança. É completamente equivocado, já foi fechado várias vezes, já foi aberto várias vezes, e nós sabemos que pertence a uma máfia. E essa máfia continua atuando normalmente. A Galeria Pajé, mesma coisa. Tem uma série de lugares ali, e tem lugares também, como a Patrícia colocou, a gente sabe disso, que são estoques de produtos contrabandeados, muitas vezes, alguns produtos roubados, que como ela falou, pode acontecer, deve acontecer muitas vezes também, infelizmente, e muita coisa para utilizar naqueles camelôs ao entorno. Tem empresas que só fazem isso, como elas não têm a nota fiscal, não têm o caminho adequado do produto, eles vendem nos camelôs, porque aquele ninguém pede nota, ali nem tem como emitir a nota, estão todo mundo ali em pé, e eles vendem para essas pessoas que estão ali numa situação difícil de vida, normalmente, não é fácil ser camelô de forma alguma, é uma coisa complicadíssima, e acaba usando para despachar esses produtos. Claro, sem metro. Aliás, eu quero colocar um ponto importante aqui, aproveitar esse ensejo, porque você encontra em camelôs aqui na cidade toda, também em Santos, ou qualquer lugar, vários produtos que não tem metro, brinquedos principalmente. Como é que isso acontece? Como é que pode isso? E vendendo abertamente, na cara de qualquer um, e ninguém toma uma mínima providência. Esse é um dos pontos. Nós temos que ter a legalidade no Brasil, uma facilidade para você instituir os negócios de uma forma mais adequada, mas nada pior para o comerciante, além da questão da tributação altíssima, fora das regras inadequadas, nada pior que a concorrência desleal. Ou seja, você concorre com produtos desleais. Às vezes eu tenho um ladinha Disney, por exemplo, de produtos para Natal, por exemplo, tem essa parte toda de produtos oficiais, legalizados, com metro, e tem lá um camelô ali perto, vendendo um item semelhante na aparência, mas completamente irregular. É nada pior para o bom comerciante do que um outro comerciante tendo produtos irregulares, ilegais, inadequados, e a fiscalização nada faz. Nesse final de semana, nós chegamos a um episódio que traduz a escalada da estupidez, da violência eleitoral, do ódio recíproco político que está existindo no país. Em Foz do Iguaçu, um simpatizante do presidente do Jair Bolsonaro, presidente, um policial federal, simpatizante dele, entrou numa festa em que o Lula, o PT, eram homenageados no aniversário de um petista, guarda municipal em Foz do Iguaçu, ameaçou, tinha um bebê no colo, filho no colo, estava com a mulher, saiu, voltou armado e matou o guarda municipal petista.
O guarda municipal tinha ido buscar a arma dele, porque se assustou com a primeira ameaça, reagiu e atirou também contra o agressor, o que evitou talvez uma tragédia ainda maior. Ele morreu, aniversariante petista, o agressor ficou gravemente ferido, mas é um episódio de uma estupidez tão grande que é difícil de a gente acreditar que o país chegou a esse ponto, Patrícia. Então, Paulo, não é difícil, né? Desde a semana passada, né, eu venho acompanhando as lives do presidente e desde a semana passada eu coloquei para mim que eu quero seguir o presidente nas suas lives, né? Ele falou, por exemplo, não queremos um novo Capitólio, né, mas vocês sabem o que a gente vai ter que fazer se as urnas não forem corrigidas, né? Eu acho que nesse momento, onde a população está armada, né, e há todo um plano para armar, né, a gente precisa se posicionar, Paulo. Então é importante essa reflexão que eu vou fazer agora. Primeiro, a imprensa fala em troca de tiros. Não houve troca de tiros, houve legítima defesa, né? Então, quando alguém entra numa casa ou num salão de uma festa particular para atingir um outro alguém, falando aqui é Bolsonaro, e atinge essa pessoa, e a outra pessoa revida com uma arma, é legítima defesa. Então, o que a delegada ontem falou para o Fantástico, que foi lamentável, que ela chama o assassino de vítima, e aí, mais uma vez, né, cai numa tentação, né, de chamar de vítima, é preocupante quando a gente tem as instituições tentando passar pano no presidente. E eu não estou passando pano no Lula, porque o Lula também não é paz e amor, né? No sábado desse final de semana, o Lula também, num discurso, ele faz uma homenagem ao seu aliado que criminosamente empurrou um rapaz que estava errado, ele estava criticando, mas a crítica, ok, você xinga de um lado, xinga do outro e termina nisso. Ele não, ele foi além. Esse aliado do Lula, que faz parte dos quadros do PT, da diretoria do PT, empurrou esse rapaz, e esse rapaz bateu com a cabeça num caminhão que estava passando e ele ficou em coma por mais de um mês, né? Inclusive, por conta deste ato, esse apoiador do PT ficou preso por 7 meses. E ele fala, o Lula falou, com todas as palavras, injustamente preso porque foi me defender. Então tem chumbo grosso de ambos os lados. O Lulinha não é paz e amor, o Bolsonaro não tem empatia pelas pessoas e o Lula finge ter empatia. O Brasil merecia algo melhor, né? Mas eu fiz uma busca de frases que eu acho importante para a gente relembrar, né? Então, assim, a gente teve alguns eventos em menos de um mês, Paulo. O evento do veneno no drone durante um comício do Lula. Bomba de fezes. A gente teve que também atacaram o juiz que prendeu o ex-ministro da Educação, também com fezes, e assassinaram o petista. O presidente da República, por outro lado, ao invés de tentar nas redes sociais acalmar como chefe da nação, falar assim, gente, não é por aí, tá errado. Ele fala, não, precisamos ver, porque também o Lula, não sei o que lá. Ele age como, ao invés de chefe da nação, ele age como chefe de uma facção, que é o que se tornou o bolsonarismo. Da mesma forma que há uma facção dos lulistas, e eu não estou passando pano em ninguém. Nesse caso específico, um absurdo geral, né? Mas a gente não pode falar em troca de tiros, a gente tem que falar como houve realmente. Uma legítima defesa, como está no Código Penal, né? Que serve para todos, e não só para bolsonaristas, mas para lulistas também. Os dois estão errados, né? Mas nesse caso específico, o lulista é vítima. Ele estava comemorando com a família dele um bolo com Lula, cada um com o seu gosto, né? Lamento como eu lamentaria um bolo do Bolsonaro.
E lembrando aqui o histórico, né, o Bolsonaro é feito disso, né, ele aprovou, por exemplo, a tortura, então ele aprovou, e aqui, ele merecia mesmo, pau de arara, sou favorável à tortura, morreram poucos, vamos fuzilar essa petralhada aqui do Acre, tem essa frase também, né? O policial entra, resolve o problema e pode matar 10. Então a gente tem uma série de falas que o presidente faz isso nas suas lives, incitando as pessoas. Lembrando que recentemente numa pesquisa do podcast Opinião, deixou claro que as pessoas armadas hoje no país ultrapassam as Forças Armadas, o contingente das Forças Armadas. E quem são essas pessoas, né? Então, a delegada desse caso foi afastada, parece que foi afastada hoje de manhã por conta das suas falas, né? Dessa retórica bolsonarista de que a vítima houve troca de tiros. Não houve, né? E até onde a gente vai parar com isso? Porque a gente está vendo, Paulo, e é uma tragédia anunciada, que enquanto os dois candidatos não mudarem a sua postura, daquele nós contra eles, né, a gente vai ter uma tragédia no Brasil. Não vai ser a primeira, vão ser várias, porque agora as pessoas estão armadas. João Vilela. A Patrícia lembrou bem uma questão do nós contra eles, que isso o PT começou a usar de uma forma muito agressiva, infelizmente. Nós temos que ter sensatez, e quando vira fanatismo, seja para qualquer lado, fanatismo é muito ruim. Veja no futebol, o que acontece no futebol. A morte por pessoas, porque estão torcendo por um time, porque outro é a favor. E essa questão na política está ficando cada vez mais grave. E muitos crimes políticos foram cometidos. Eu lembro, 20 anos atrás, mortes que aconteceram por grupos de facções ligadas a partidos políticos, a haters, que hoje é muito comum falar de hater, mas já tinha naquela época, menosprezando quando a ideia era diferente. E essa questão foi clara, do nós contra eles, utilizado pelo cidadão lá, que a gente sabe qual que eu não consigo nem falar o nome porque me irrita profundamente, porque ele destruiu o mínimo que nós tínhamos. Nós não tínhamos muita civilidade, mas o mínimo que tinha de respeitar como o outro fala, o que o outro pensa, foi destruído ali. Eu lembro daquela questão da herança maldita do Fernando Henrique. Pode criticar, eu tenho que criticar realmente. Eu também não gostei do governo Fernando Henrique, sem dúvida nenhuma. Mas a gente viu tudo o que aconteceu. E isso infla a população, isso infla as pessoas para criar certas formas de ideologia que são fanáticas. E todo fanatismo, seja dos shows de rock, que um cara é fanático, comete crimes. Aconteceu com o John Lennon, por exemplo. Lembra? Era um fã do John Lennon que cometeu aquele crime contra o John Lennon. E isso vai acontecendo em vários lugares. Na política, aconteceu em vários lugares do mundo, de assassinatos, uma série de coisas. Mas nada pior que inflar a população e falar, olha, somos nós contra eles. Quem somos nós? Quem são eles? Por que você tem que menosprezar quem pensa diferente de você? É importante, a democracia ela é baseada na diferença de ideias, não é na igualdade de ideias. Quando todo mundo pensa igual, isso não existe, mas se fosse assim, seria uma ditadura. Quando todo mundo é obrigado a pensar da mesma forma. Esse negócio de atingir parentes, eu vi cada caso nos últimos 20 anos de pessoas que eram amigas de infância, que se separaram por questões de fanatismo político. Da onde tira isso? Eu tenho amigos que são a favor do Lula, tenho amigos que são a favor do Bolsonaro, tenho amigos que são a favor de uma série de políticos, e temos um convívio civilizado. Posso não gostar, posso não... Ou em religiões. Vamos lembrar que a religião foi um palco, infelizmente, de cruzadas, de guerras, de expulsão, por expulsar pessoas. Os Estados Unidos foi colonizado por pessoas que foram praticamente expulsas da sua terra natal por questões religiosas. A briga que tem na Inglaterra, Irlanda, Inglaterra, os conflitos terroristas que acontecem lá, por questões religiosas. Então, nós temos que chegar num ponto, o que acontece em relação aos muçulmanos, em relação aos cristãos, a briga religiosa, não dá para ter fanatismo. Esse que é meu ponto.
Chegamos ao final do Opinião 2.0 desta segunda-feira, agradecendo muito a Patrícia Gorish e ao João Vilela pela participação, pelas análises, pelos comentários, agradecendo o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para 1, hoje um pouquinho mais tarde, depois da meia-noite, a reapresentação depois do Roda Viva, e uma ótima semana para você que você merece.